Olá, turminha, boa tarde, tudo bem? Hoje é sexta-feira, nosso último dia da semana e a Pro vai fazer com vocês hoje a revisão da nossa prova que será na segunda-feira, que será a prova de História, combinado? A Pro havia deixado essa semana que passou uma atividade para vocês de revisão no caderninho, lembra? Tinha 5 perguntinhas. Peguem então essa revisão, a Pro vai corrigir esses exercícios agora na revisão para vocês, ok? Então vamos lá, pegando o caderninho, a primeira pergunta era: por que os portugueses desejavam encontrar novas rotas marítimas? Então a resposta correta, eu peço que todos completem, tá? Que a Pro recebeu as atividades, alguns estavam incompletas. Então coloque aí a resposta correta: para procurar um caminho mais barato para as Índias, ok? Então, quem colocou só para procurar um caminho mais barato tem que completar para as Índias, tá? Porque as viagens eram muito caras, então eles queriam economizar, eles queriam um caminho mais barato para as Índias, ok? A intenção era a economia, então surgiram então, né? Começaram as navegações, eles começaram a partir, né, em alto mar para procurar uma rota, um caminho que fosse mais compensador, mais barato para eles chegarem às Índias. E o que eles queriam lá nas Índias mesmo, turminha? Comprar as coisas, as especiarias que eram vendidas depois em Portugal. Por exemplo, qual que é um tipo de especiaria que nós vimos nas aulas anteriores que eles gostavam de comprar? Canela, que mais? Coentro, os temperos, né? Açafrão. Então tudo isso eles compravam isso barato lá nas Índias e depois revendiam lá em Portugal. Então eles queriam lucrar mais ainda. Então eles foram tentando descobrir um caminho que fosse mais barato para as Índias, ok? Então a resposta correta da número 1, para procurar um caminho mais barato para as Índias. A 2, no período das grandes navegações, para onde foram os viajantes? Letra A, Cristóvão Colombo. Tem gente que só colocou aonde ele chegou, tá incompleta, tá? Completa aí, partiu da Europa para a América. Então, letra A, Cristóvão Colombo. Ele partiu da Europa para a América. B, Vasco da Gama. Partiu de Lisboa para Calicut, na Índia. Partiu, letra B, Vasco da Gama, partiu de Lisboa para Calicut, na Índia. Para quem não lembra como que escreve, ó, Calicut, aí coloca entre parênteses, Índia, ok? E a letra C, Pedro Álvares Cabral. Tem gente que também não completou e colocou só 2 palavrinhas. Complete aí, partiu de Portugal para as Índias e chegou nas terras que hoje são o Brasil. Então ele partiu de Portugal para as Índias, para a Índia, e chegou nas terras que hoje são o Brasil. Como que ele chegou nas terras? Ele queria ver a existência, verificar a existência de terras do outro lado do continente. Então ele atravessou o continente de um lado para o outro para ver o que tinha lá. E vamos pensar assim que ele era curioso, né, turminha? Queria descobrir o que tinha lá. E ele chegou nas terras que hoje são o Brasil. Então Pedro Álvares Cabral, ele partiu de Portugal para as Índias e chegou nas terras que hoje são o Brasil. Completem aí. 3. Como eram chamados os indígenas que habitavam as terras do Brasil em 1500? Aí quando chegou a expedição de Pedro Álvares Cabral, nas terras que hoje são o Brasil, já havia um povo ali, que eram os indígenas. E qual era esse grupo de indígenas que viviam ali? Eram os tupis, tá? Então eram chamados tupis, a resposta correta, tá? A 4. Como eram chamadas a troca de mercadoria entre portugueses e indígenas? Então, como os portugueses, eles não conheciam dinheiro, ou aliás, os indígenas não conheciam dinheiro igual os portugueses conheciam. Então, o que acontecia?
os indígenas, eles trabalhavam ali para os portugueses, só que os portugueses não davam dinheiro para eles, não pagavam pelo trabalho deles com dinheiro, porque eles não conheciam, os índios não conheciam o que era o dinheiro, então não ia adiantar nada eles pegarem o dinheiro nas mãos. Então eles começaram a usar uma outra troca de mercadoria, uma outra troca ali para pagar o trabalho dos indígenas, que era a fornecer as mercadorias para os indígenas. Então, qual que era o nome dessa troca de mercadorias entre os índios e os portugueses? Ela era chamada de escambo. O que é o escambo mesmo, turminha? É um comércio, né? Uma troca de produtos, de mercadorias, só que sem uso do dinheiro, ok? Então, como era chamada a troca de mercadoria entre os portugueses e indígenas? Era chamada de escambo, ok? E a última perguntinha, em que ano a expedição colonizadora chegou ao Brasil e quem a comandava? Então, depois que descobriram as terras que hoje são o Brasil, aí o Pero Vaz de Caminha, que é o escrivão, mandou uma carta lá para o rei de Portugal, avisando, olha, aqui tem uma terra boa, tem um povo que tem aqui, os indígenas, né? Então vamos explorar isso aqui. Imagino que mais ou menos assim a cartinha, né, turminha? O rei de Portugal ficou interessado, gostou da ideia, começou a organizar expedições para enviar para o Brasil. Tá? Então tinha as expedições guarda-costas, as expedições colonizadoras, okay? E uma das expedições que a Pro perguntou, que é a colonizadora, era justamente para mandar pessoas portugueses de Portugal para o Brasil, certo? Para cuidar ali da terra, para trabalhar, para viver ali nas terras que hoje são o Brasil, ok? Então essa expedição colonizadora, a primeira que partiu de Portugal e chegou no Brasil foi em 1530. Então, em que ano ocorreu? Em 1530, foi comandada por Martim Afonso de Souza, tá, turminha? Martim Afonso de Souza, okay? Então a expedição colonizadora chegou ao Brasil em 1530, era comandada por Martim Afonso de Souza. E qual que era o objetivo dessa expedição aqui no Brasil? Era trazer a família portuguesa, pessoas ali, famílias portuguesas, para viver e habitar, né? Viver, trabalhar aqui nas terras que hoje são o Brasil. Ok, turminha? Turminha, esse conteúdo que a Pro revisou, ele está nessas páginas aqui, ó, da 31 a 37, 44, 45 e 50, 53, ok? A provinha de história de vocês está bem tranquila, são apenas 5 perguntinhas, ok? Acho que são todas de assinalar, tá bom? De marcar lá, escolher a alternativa, mas assim, tá bem tranquilo. Se vocês estudarem por essa revisão e dar só mais uma olhadinha nas páginas que tem os exercícios, vocês vão fazer tranquilamente a prova, porque tá muito facinho, tá bom, meus amores? E eu tenho certeza que vocês vão conseguir, porque vocês são muito inteligentes, não é? Então tá jóia. Um bom final de semana para vocês e eu vejo vocês então na segunda-feira na nossa próxima revisão. Beijinho, tchau!